Amém. Como ustedes recuerdan, como vocês lembram, no início do trimestre começamos com a temática da metodologia e vamos a continuar com essa temática. Somente hoje eu quero finalizar o tema do dia de ontem, o tema chamado Último Presidente. Fizemos aqui uma linha, uma lógica, que o povo de Deus tinha 3 reis, mas no ano, e aqui colocamos em nossa aplicação o ano 1863, vemos uma divisão. Uma divisão, o que chamamos em 2 linhas, a linha externa e a linha interna. Na linha externa, vemos que na história de Efraim, tínhamos quantos reis? 19 reis. E na linha de Judá, tínhamos quantos? 20 reis. Essa paralela nos ajudou para ver uma conexão, a linha interna da nossa história, a Igreja do Sétimo Dia, onde também temos 20 presidentes até hoje em dia, sendo o Ted Wilson o presidente número 20. E o último do rei do Judá foi quem? Sedequias. Nessa linha, na linha de Israel, observamos a história externa do povo de Deus, que é a história da Terra Gloriosa, a história dos Estados Unidos, onde também temos 19 presidentes, mas aqui somente estamos olhando a história dos presidentes republicanos, sendo o Donald Trump o presidente número 19, e já temos identificado ele como o último presidente dessa história. E o último rei do Israel foi Oséias. Já falamos também ontem que o primeiro rei de Israel foi quem? De Israel? Sim. E o primeiro rei de Judá? Roboão. Ok. Chegamos mais ou menos até esse ponto de demonstrar que a história de Oséias é uma história paralela a que vimos ou estamos entendendo que acontecerá na história de Donald Trump. A queda pelas mãos do rei do norte, a Síria, e nesse caso, e depois fazemos a paralela com Sedequias, que também caiu nas mãos do rei do norte, nesse caso Babilônia, e vimos que o Sedequias foi advertido pelo profeta Jeremias. Ontem eu falei porque não tinha certeza, eu lembrava mal que o Jeremias morreu de uma maneira cruel. Mas pesquisando de novo, a verdade é que não existe ou não temos conhecimento de como ele morreu.
parece que ele foi liberado por Babilônia e ele poderia escolher se ele queria vir para a Babilônia ou se ele queria voltar para a terra de Israel, de Judá. E ele escolheu ir para Judá. Quando ele foi para lá, aconteceram coisas, mas ele foi levado para o Egito. E não sabemos o que aconteceu lá, se morreu lá, se voltou, tem diferentes ideias, mas na Bíblia não dá um relato específico. Okay. Jeremias, o profeta que advertiu aqui a Sedequias. E fizemos uma paralela dizendo que o Jeremias representa o remanescente. Representa o povo de Deus, a igreja triunfante nessa hora da história, e esse povo está lembrando a nossa igreja, dizendo as coisas que acontecerão. Ontem li, depois da aula, um texto que é chamado A Desolação ou a Cronologia uma compilação de textos que eu fiz uns anos atrás de la Desolação. E lá eu coloquei aquele texto que eu lembrei ontem, aquela palestra inicial desse presidente no ano 2015. Deixa eu ver se posso encontrar isso aqui rapidinho. Não. Ok. Ele falou o seguinte, nessa sua primeira palestra pública, depois de ser convocado como presidente, em 2010, na Conferência Geral, ele falou: não deixem-se varrer por cada pequena ou por cada ideia nova teológica ou por diagramas complicados de tempos, procurando de explicar cuidadosamente conceitos pouco usuais e obscuros que tem pouco que ver com a teologia em geral, com nossa teologia em geral e nossa missão. Ok. Então, isso é mais ou menos o que ele falou, fazendo referência a uns diagramas que adventistas estão fazendo muito complicados, explicando tempos que tem que ver com o tempo do fim, etc. E nós temos consciência, ou foi reportado para nós, que ele se referia a esses diagramas que nós fizemos, ou fizemos nesses tempos. Então, quero dizer somente que existe certa evidência que ele tem que conhecer, tem que saber desse movimento. E se ele é a cabeça da igreja, mas tem as cabeças nos níveis um pouco mais embaixo, são os presidentes das uniões, etc. E também sabemos que eles sabem muito bem desse movimento. Eu mesmo fui convidado uma vez para falar com o presidente da uma união na Europa. Ele queria falar dessas ideias que estamos pregando, etc. Tem evidência aqui em Brasil, outros lugares também. Ok, só isso. Mais ou menos isso foi o ponto até que chegamos no dia de ontem. Estou na página 12.
Mano Tyler. 12. Into the hand. Ok, falando de Sedequias, não? Sedequias, falamos de Sedequias, a reação dele. Lembram vocês por que ele não queria ouvir a advertência do profeta? O Sedequias tinha simpatia para o profeta, sim ou não? Sim, não? Ele pesquisou ele. Mas quando o profeta falou o que vai acontecer, por que o presidente ou por que o rei reagiu dessa maneira? Qual foi o seu motivo para não ouvir, para não fazer o conselho do profeta? Vocês lembram? Ele tem muito medo do povo. Medo do povo. Claro, nessas alturas da nossa história, imaginam vocês, o presidente dessa igreja, que hoje em dia tem 20 milhões, mais ou menos, de adventistas, no culto dominical, fazer algo, alguma coisa, segundo o conselho do remanescente, que é uma decisão absolutamente contrária do que os teólogos e toda a igreja espera que ele faria. Então, tomar uma decisão aqui, para ele parece fazer o que o conselho vai ser nesse tempo, vai destruir a igreja. E ele busca, então, nesse momento, se unir como Estado. Ok? Já vimos o que acontece com Sedequias. O que aconteceu com Sedequias? Desculpa, está com Sedequias. Não limos, achei essa parte ainda. Tá? Vamos ler 2 de Reis 25. 2 de Reis 25. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 1. Sorry, tenho que buscar português, ok. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Sedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Sedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Sedequias degolharam diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Sedequias, e o ataram com 2 cadeiras de bronze, e o levaram à Babilônia. Então, a um nível profético, isso é que vai acontecer aqui com o último presidente. Nós estamos falando de uma maneira literal, mas de uma maneira espiritual. Quem são os filhos de Sedequias, ou os filhos de Ted Wilson? Quem seriam os filhos dele? Os membros da igreja, porque ele, para eles, ele é algo como o rei. Não, o seu pai, digo.
seu pai. Então, aqueles que consideram ele como seu pai, os filhos, a igreja, os membros da igreja, eles são aqueles que vão sofrer o mesmo fato como lá nessa história. Eles vão morrer. E já isso nada novo para nós, porque aqui o decreto dominical, nesse ponto. Ok? E compreendemos muito bem que a porta se fecha para a igreja adventista. Daniel 11:41 fala muitos cairão. Nesse ponto, esses são os filhos de Sedequias. E o que fazem com Sedequias nessa história? E o que significaria isso espiritualmente? Sacar os olhos. Cegueira 100%, cegueira espiritual. Podemos ler um texto aqui. Isso é CI, português, CI 66.4. CI 66.4. Espanhol CPI 116.3. CPI 116.3. Não existe, não, CI? Aqui não tem resultado, não sei porquê. Segundo. É um problema do programa. Em português é CI 66.4. Sim, exato. CI 66.4. Em espanhol é CPI 116.3. Alguém tem para ler esse texto? Por motivo dessas oportunidades desprezadas e do abuso dos privilégios, os membros dessas igrejas não estão crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, são débeis na fé, deficientes no conhecimento e meninos na experiência. Não estão arraigados nem firmados na verdade. Se permanecerem nesse estado, os muitos enganos nos últimos dias certamente os seduzirão, porque não terão visão espiritual para distinguir a verdade do erro. Ok. Então, é exatamente isso que vai acontecer nesse momento. É um processo, já entendemos isso, mas nesse ponto eles vão ter uma convicção completa de que estão corretos no que estão fazendo, mesmo que é totalmente diametral ao que a Bíblia aconselha. Nesse ponto, eles vão começar a guardar o domingo. Eles já não vão ser o povo que guarda o sábado. Parece impossível, mas isso é que a história ensina. Isso é que vai acontecer. Então, não somente eles não somente vão guardar o domingo, eles vão apoiar, eles vão ajudar esse movimento. Ok. Depois, o que também dizemos aqui que, como o Senhor declara o fim de seu início, o primeiro presidente na linha externa
primeiro presidente republicano foi Abraham Lincoln. E o primeiro presidente da Igreja Adventista foi John Byington. Olha, tem... Byington. How do you pronounce this name? Byington. Yeah. John Byington. Ele é interessante desse homem aqui. Tem pouco que sabemos. Eu coloquei, talvez erro do meu aplicativo lá, mas eu não encontrei nada dele. Mas deve haver algo dele nos textos de Ellen White, ou nas cartas, no review. Talvez alguém pode descobrir, mas ele não formou parte do movimento millerista. Nesse tempo, ele apenas entrou numa igreja metodista e ele ouviu, em 1854, ele ouviu o mensagem do Guilherme Miller, mas ele não foi impressionado. Não foi impressionado por ele. Então, quando a igreja se forma, em 1963, ele é o primeiro presidente, ele é bastante novo. Não tão novo, mas já tem vários anos adventista, mas nos anos 50 e algo, 53, mais ou menos, 54, ele chega a ser adventista. Ele ouve Helena White e a Tiago White, e nesse momento ele começa a mudar suas ideias e ele junta-se com o movimento adventista, mas ele não é segunda geração, não é da primeira geração dos adventistas, ele não conhece. Então é interessante aqui esse homem, porque o que acontece nesse ano, que a igreja já não defende os fundamentos da fé. Rejeitam a profecia de 2520. O presidente é um homem que não digo que não conhece, mas possivelmente ele não conhecia muito isso. Ele não viveu essa história, ele não participou dessa história, e essas coisas para ele eram novas. Tinha que ser novos, porque ele foi novo na fé adventista. Ele gostou do sábado, isso foi a coisa que despertou ele. O sábado, sim. Esse um pouco, acho, uma boa paralela ao adventista laodiceano hoje em dia. Guardam o sábado, eles entendem essas coisas, mas os fundamentos da fé adventista eles não compreendem. Nem sabem o que é isso. Okay? E ele nasceu no ano 1798. Morreu em 1887. Interessante. Então, o nascimento dele, o início desse homem, combina a igreja adventista com os Estados Unidos. Porque esse também é o ponto aqui do início da história dos Estados Unidos. O primeiro presidente nasce quando nasce nos Estados Unidos. Interessante. Tem aí uma... Lincoln nasceu? Não. Esquece Lincoln. O nascimento dos Estados Unidos, 1798, profeticamente. Aqui nasce os Estados Unidos, aqui nasce o primeiro presidente adventista também. Okay? Dentro de pouco vamos falar de Lincoln. Aqui vocês sabem que nessa altura, durante esse tempo de Byington, os Estados Unidos passaram por um momento muito difícil. O que aconteceu no país nesse tempo? Guerra Civil. Guerra Civil. Então, ele é o presidente desse tempo. E agora sim, Lincoln é o presidente paralelo. Ele é presidente também nesse tempo. Ele foi presidente desde 1862 até 1865, quando foi assassinado.
Ok? No meio desse tempo é a Guerra Civil. 61? Ok. Obrigado. A Guerra Civil também de 61 a 65. Isso. Guerra Civil nos Estados Unidos ao mesmo tempo? Ok. Então aqui agora sim temos uma paralela. Ao mesmo tempo tem o primeiro presidente e o primeiro presidente. Como o fim é declarado desde o início, aqui temos características dos eventos que acontecerão aqui nessa história. Como aqui temos guerra civil, aqui vamos ter guerra civil. Como aqui eles lutam contra o 2520, contra os fundamentos da nossa fé, aqui estamos observando a mesma coisa acontecendo. O mesmo acontece. A igreja se opõe fortemente contra essa verdade e contra os fundamentos da fé. E não conhecem, nem conhecem. Ok? Esse presidente aqui, esse é o tempo do fim, não é assim? O tempo do fim. Em 1888 iria ser o momento de Jesus voltar. Então, de alguma maneira, nessas datas, eu vejo uma paralela ao tempo do fim até o decreto dominical. O mesmo acontece aqui. Esse presidente, o presidente do tempo do fim, ele foi presidente mais tarde, não nesse ano, mesmo ano, não? Mas ele é o presidente nessa geração. Mas nesse ano não estava seu pai? Posso verificar isso aqui? Sim. Sendo que o Ted Wilson está ali já no final, já determinado, já pode considerar que a porta da graça para ele foi fechada. Para quem? O Ted Wilson. Por quê? Porque já está assim determinado que ele que vai ser esse rei cego que não. Isso é um pouco difícil dizer que é determinado o que vai acontecer com ele. Não é determinado o que ele vai fazer. Você lembra na história de Sedequias que o profeta deu uma chance para ele. Ele poderia ter elegido outro caminho. Não foi determinado que ele iria morrer. Mas ele elegeu. A profecia simplesmente mostra o que vai acontecer. Isso vai acontecer, mas não significa que a porta de graça já está fechada para ele. Parece que Neil Wilson esteve como presidente nesse ano também. Neil Wilson foi até 1990, sim. Estava. Até 90, é verdade. Temos a mesma pessoa. Interessante, porque nós podemos falar que a linha dos Wilson, eles começaram no período do filme. Tempo de tempo. Ok, tem um Wilson e Wilson. Assim como a mesma hierarquia, né? Como na dinastia. Linhagem. É interessante. Ok, acho que tem alguns pontos aqui muito interessantes que declaram o fim desde o início. O fim é declarado desde o início. E vemos isso em vários detalhes. Agora, a guerra civil. Já falamos da guerra civil aqui quando nós estávamos ensinando sobre o último presidente dos Estados Unidos. Acho que vocês lembram. Mas gostaria de repetir alguns textos importantes aqui para esse fato. Esse texto, em algum momento temos traduzido, não sei onde está isso aqui. Isso é dos manuscritos liberados, volume 5, página 305, em inglês. 5 MR 305.4.
na Índia, China, Rússia e nas cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens com dinheiro, porque eles têm o poder, controlam o mercado. Eles compram as coisas por preço baixo, tudo o que eles podem obter, e vendem essas coisas com preços incrementados, muito incrementados. Isso significa que as classes pobres têm fome, e isto vai resultar em uma guerra civil. Ok? Elena White faz essa predição que no futuro vai ter uma guerra civil no mundo, também nos Estados Unidos. Ok? Então, quando temos aqui o trimestre ano passado, eu acho, quando falamos essas coisas, eu li alguns textos. O primeiro texto é aqui de um homem que ele fez uma Stone, seu nome. Ele foi um Roger Stone, um dos homens que é um consultant, que é isso em português? Consultante islâmico. Hã? Não, ele dá conselhos para os políticos, não? Conselheiro? Político, aham. Ele está na política, ele ajuda os políticos, dirige em suas campanhas, em planos, etc. Tá? E ele falou o seguinte, isso foi antes que o presidente foi elegido. Isso foi antes. E no momento antes de ser elegido, vocês lembram que existia certo medo de que a classe política que tinha medo de perder, ou seja, Hillary Clinton, o Partido Democrata, que eles iriam manipular as eleições. Vocês lembram disso? Sim, você lembra. Ele falou o seguinte, se nós não podemos ter uma eleição honesta, então já nada vale. E eu penso que ele, ou seja, Trump, ele vai notificar ao povo que a inauguração é somente uma coisa retórica. E quando eu quero dizer desobediência, não quero dizer violência, mas vai haver um banho de sangue. Não? Ou seja, ele falou assim, se Trump não ganhar, é porque as eleições foram manipuladas, porque o povo quer ele, seguro que vai ganhar. E se ele não ganha, o que vai acontecer? O povo vai fazer uma coisa, vai ter o sangue aqui nos Estados Unidos. Então, ou seja, em outras palavras, ele declara que vai haver uma guerra no país. Não aconteceu isso. Então, ler outro texto aqui de um jornalista, um periodista, não, na televisão americana, ele falou 4 anos desse, how you translate bully? A bully. Uh-huh. Picking on him, or I'm Uh-huh. him around. Dessa pessoa que molesta todo mundo, não? Que ele é... Like when you're at school. Existe bullying, fazer bullying, né? Não, é bullying. Não? Ele adora Trump como um bullying. Alguma pessoa que está fazendo essas coisas. 4 anos desse bully, nos vão liderar a uma guerra civil ou pior. Esse é o jornalista? Aham. Glenn Beck. Glenn Beck. É bem conhecido ele. O veneno que agora está sendo insertado nos nossos corpos não poderia ser mais tóxico.
Porque eu conheço, e porque eu sei que Deus é justo, essa noite eu estou temblando para o meu país. Ele falou essa coisa. Isso foi antes do que foi elegido, ou apenas foi elegido o Donald Trump. E depois temos o Obama, Barack Obama. Ele também uma palestra, já não sendo presidente, ele falou o seguinte, ele está fazendo umas alusões à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, e os resultados, essas guerras como resultados do nacionalismo na Europa. O nacionalismo tem o resultado da guerra. Ele está dizendo que nos Estados Unidos agora temos um paralelismo, alguma coisa semelhante está acontecendo. Tem esse nacionalismo e ele estava vendo que vai acontecer algo bem forte nos Estados Unidos. Ele falou que deveriam ser vigilantes os americanos e falou que a guerra civil é uma consequência da divisão que acontece nesse país. Então, temos agora duas pessoas, temos o ex-presidente dos Estados Unidos que também estão vendo a guerra civil no país voltando para os Estados Unidos. E talvez o texto mais interessante é de um professor de história da Universidade do Sul de Califórnia. Seu nome foi Steve Ross, Steve Ross. E ele falou, nós estamos vendo, como um levantamento do Trump, o que eu chamaria a Segunda Guerra Civil. Ele fala que agora mesmo, nos Estados Unidos já estão na Segunda Guerra Civil. Não é assim que os seguidores do Trump querem ter os escravos, ou alguma coisa assim, ou se dividir dos Estados Unidos. Então agora ele está fazendo um paralelo com Abraham Lincoln. Ele está falando dessa história. E ele falou que nesses tempos dessa guerra civil, lá, no tempo do Abraham Lincoln, é que existe anger. Uma raiva da parte de alguns dos americanos brancos, porque eles compreendem que dentro de menos de uma década ou 2 décadas, aqueles americanos brancos, eles têm um nome, WASP, W-A-S-P, Branco Anglo-Saxon American. Os americanos anglo-sajones brancos. Esse tipo de supostamente o verdadeiro ou típico americano. Que eles dentro de uma década ou um pouco mais, eles vão desaparecer, ou vai ser a minoria do país. E eles têm raiva disso. E por isso eles querem Trump. Ou seja, ele faz um paralelo muito interessante com a Primeira Guerra Civil dos Estados Unidos, aqui com essa guerra aqui. Ele falou, nesse caso, temos o sul dos Estados Unidos, e aquele sul, aqueles americanos brancos, cristianos, os verdadeiros americanos, trabalhadores, etc., 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 eles tinham um problema porque eles viram que os verdadeiros americanos estavam na minoria. E aqueles outros que não queriam, que queriam ajudar os negros, que não queriam escravidão, etc., eles estavam na maioria. E o historiador fala a mesma coisa acontece nesse momento nos Estados Unidos. Estamos na primeira fase, já estamos na primeira fase da guerra civil nos Estados Unidos. Porque isso que acontece, a minoria desse tipo de americanos, desse grupo, eles veem a mesma coisa. Eles sabem que dentro de muito pouco tempo, outro grupo, hoje em dia são os
para eles são os imigrantes, são os latinos, são os negros, são os, como fala aqui, os gays, etc. Todos aqueles que não formam, não apoiam as ideias desse grupo aqui, que dentro de pouco eles vão ter a maioria. E por esse motivo eles querem Trump, porque Trump defende as ideias deles. Mas isso já é guerra civil. Essa é a primeira fase da guerra civil. Polarização. Aham. Porque eles já estão movimentando, eles já estão tomando decisões para se separar, para separar a América em duas sociedades. Isso é que nós falamos como paralela à Revolução Francesa, que tem duas fases. A primeira fase da Revolução Francesa, que foi mais ou menos tranquilo, e depois temos a segunda fase, que foi o Reino do Terror. Estamos na primeira fase ainda aqui, com Trump. E conclui ele dizendo, Donald Trump certamente está no caminho ao fascismo. Uhum. Ele agora mesmo está fazendo coisas que os fascistas estão fazendo. Ok? Então, tem algumas evidências muito interessantes de homens de importância nesse mundo que estão vendo isso. De uma análise bem sociológico, cultural, político, histórico, eles estão vendo que os Estados Unidos estão entrando na guerra civil, já estão na guerra civil. Nós estamos afirmando a mesma coisa, somente da perspectiva profética. Ok. Acabou já a hora? Andrés? Não. São 6:30, mas tem 42 minutos de aula. Não sei se eu sei que 1 hora ou Ah tá, tem mais um pouco. 20 minutos. Tá. Ok. O que estamos fazendo agora, estamos simplesmente declarando o fim desde o início, olhando o que aconteceu no tempo do Lincoln, ou seja, o que aconteceu no tempo do Biden, ok? Uma das coisas que aconteceu, a guerra civil. Outra coisa que aconteceu, a escravidão. Talvez vocês lembrem esse texto do Manuscritos Releases, Manuscritos Liberados, tomo 2, 2MR 299.3. 2MR 299.3, somente em inglês. Você tem aí o primeiro manuscrito que você viu? Que era assim? Sim. 5MR 305.4. Ok. 2MR. A escravidão novamente vai ser reanimado nos estados do sul, porque o espírito da escravidão ainda vive. Etc. Então, isso é outra profecia que Ellen White deu. Ele deu a profecia sobre a guerra civil, ele também deu essa profecia sobre a volta da escravidão. E acho que não é difícil de ver isso aqui. Não sei como foi isso para os americanos mesmos, para outras pessoas, outros países, foi uma coisa bem incrível. Incrível ver. Isso foi no ano passado, foi mesmo durante a presidência do Obama, quando vimos a morte de muitos americanos de cor preto. Você lembra isso? Cada mês, algum polícia matou um homem preto. Mês tras mês, sempre, injustamente, ou pegaram, e existem muitos vídeos disso no YouTube, não? Vocês lembram isso? E foi vez,
tantos acontecimentos. E muitos policiais também fizeram juízo contra eles. Eles não são mais policiais, mas morreu uma pessoa. E foi muitas vezes. E dessa maneira se levantou esse movimento, um movimento nos Estados Unidos. Black Lives Matter. As vidas das pessoas pretas têm importância também. Então, a ideia é que esse assunto desse racismo que existe na sociedade americana, isso é que vai liderar a escravidão. E talvez a escravidão não vai ser o mesmo tipo de escravidão, como estava nesse tempo, uma escravidão onde um ser humano era somente como um objeto que uma poderia possuir, comprar, vender e fazer com esse objeto o que ele queria. Talvez não vai ser assim hoje em dia, mas ao fim de contas vai ser a mesma coisa. Vai existir a escravidão, onde uma pessoa tem que trabalhar de uma maneira sem direitos, oprimida. Ok? Mas ele não vai te falar mais outra coisa. Isso está em SW. Isso também é uma revista, eu acho. É uma coleção de texto, tampouco tem em português. 67.2. SBW 67.2. Southern Watchman. Southern Watchman? E fala assim, porque o mesmo espírito que tinha os homens de cor, os pretos, em escravidão, não é morto, mas vive ainda hoje em dia. Está pronto para saltar em ação. O mesmo espírito de opressão ainda existe ou é acariciado nas mentes de muitas pessoas brancas no sul dos Estados Unidos. E vai se revelar, e vai revelar os motivos cruéis que se manifestarão, que são uma manifestação do zelo religioso. São uma manifestação do zelo não? Religioso. Um falso zelo. Obviamente um falso zelo. Ou seja, eles têm motivos religiosos para promover essas ideias da escravidão, da opressão. Difícil de imaginar. Mas isso funciona muito bem nessa lógica que estamos vendo aqui, que os grupos hoje em dia, aqueles grupos que apoiam o presidente americano, são religiosos, muitos deles são muito religiosos, não são das igrejas, porque eles veem que ele luta contra certas coisas que eles acham muito importante. Mas é justamente esse sul e esse americano branco, the Bible Belt, é a parte mais conservadora dos Estados Unidos, o cinturão bíblico, como Sim. o político fala. Justamente são esses estados. Sim, o Sul é conhecido por ser os estados do Sul têm uma fama de ser muito religiosos. Tem muitas igrejas lá. Se você vai para lá, você é igreja e você vê muitas igrejas. Cada povo tem sua igreja, e tem muitas igrejas, diferentes denominações. Eles se caracterizam por ser muito religiosos. Poder armas também. E esse zelo religioso, falso, vai liderar eles a colocar de novo, ou pedir e incentivar e começar a escravidão. E tem aqui uma coisa interessante e terrível, eu acho. A Constituição dos Estados Unidos tem um amendment, é uma adição às leis, é o amendment número 13. Emenda
em português, no emenda número 3, diz o seguinte, secção 1. Nem escravidão, nem serviço involuntário são permitidos, exceto como uma punição por um crime de um partido quando é provado que esse crime realmente existe ou foi feito. Então, o que diz aqui? Diz que não existe escravidão, não pode ter escravidão nos Estados Unidos, somente como uma punição, um castigo, não? De um crime, se esse crime é provado, ok? Ou seja, nas mesmas leis, na Constituição dos Estados Unidos, tem uma porta que você pode abrir para começar a escravidão novamente. É uma coisa terrível, não sabia que existia algo assim. Mas está aqui mesmo, fala escravidão. Fala não escravidão, a não ser como punição de um crime. Aqui vai ter, nessa altura da história, aqui dominical, vai ter muita gente que vão se levantar contra as leis, não é assim? Vai ter muitas pessoas que vão se levantar contra o decreto que o Estado quer promulgar. E nós compreendemos que essa fase é aqui, entre o clamor de meia-noite e meia-noite, essa é a história, até o decreto dominical, que nesse tempo vai haver a guerra civil. E que nesse momento vamos ver a escravidão. E aí, quem são aqueles que quebram as leis do Estado nessa história aqui? A gente. Ok? Nesse momento, nós temos que ouvir mais do que Deus está dizendo do que o Estado diz. Temos que guardar as leis de Deus, porque aqui, nesse momento, vão ser desafiadas de uma maneira muito forte. Então, acho que esses escravos aqui, possivelmente, novamente também, pessoas de origem afro-americana, outros povos também, latinos, mas também os cristãos, o remanescente aqui, vai cair nessa categoria. E talvez vocês lembram, na história do Cláudio ou César Cláudio, nessa história ele promulgou um decreto, porque tinha briga entre os judeus contra os cristianos nessa história. Ele lançou um decreto para jogar fora esses grupos que estão em briga. Mas esse decreto afetou os dois grupos, os judeus que brigaram e o remanescente, os cristãos que nesse tempo não fizeram nada. Mas eles também têm que sofrer por esse decreto. Ok? Uma coisa assim eu compreendo o que acontece aqui. Não precisamente, ou não necessariamente contra o povo de Deus, mas contra esses grupos religiosos, fanáticos, extremistas, etc. Ok? Espírito de Profecia 4SP 444.2. 4SP 444.2. No último conflito do sábado, o sábado vai ser um ponto especial da controvérsia em toda a cristandade. Os governantes seculares, os líderes religiosos, vão se unir para forçar a observância do domingo. E quando as medidas não fortes vão falhar, eles
eles vão promulgar leis sumamente opressivas. Vai ser forçado que aqueles poucos que se levantam opondo-se à instituição da igreja e à lei do país não vão ser tolerados. E um decreto finalmente vai sair para denunciar aqueles como que merecem a punição mais severa. Então, a escravidão aqui é justamente algo que cai nessa lógica do que Ellen White fala que vai acontecer. Ok, Lincoln, já finalizando, Lincoln, ele estava em contra da guerra civil. Não? Ele liderou na guerra civil, sim, ele conquistou aqueles grupos que estavam a favor da escravidão, ou seja, o que ele fez foi positivo, se podemos dizer isso. Ele começou o movimento que chamou-se reconstrução, a reconstrução. Como ele foi assassinado, ele não conseguiu de colocar tudo isso em prática, mas depois dele, o seguinte presidente, ele continuou. E o que eles queriam lutar ou combater foi contra o nacionalismo, contra o racismo e a escravidão. Tem esses pontos aqui. Nacionalismo, racismo, escravidão. Quando o fim é declarado desde o início, vemos que às vezes as coisas são as mesmas, mas ao revés. Não estamos dizendo que o Donald Trump vai lutar contra a escravidão, mas nesse tempo vai surgir, vai se levantar a escravidão, o racismo e o nacionalismo. E acho que estamos vendo que isso já está acontecendo. Já está acontecendo de uma maneira que o mesmo povo americano muitos do povo americano estão se levantando contra o que acontece, com uma grande esperança que eles podem acabar prontamente o governo desse presidente aqui. Mas a Bíblia nos fala que isso não vai ser assim. As piores ideias, as piores perspectivas vão ser ainda mais pior. Vai ser pior do que o mundo se imagina. Ok. Tem mais uma coisa aqui que quero colocar nesse caso. Na história externa, esses acontecimentos na história interna, vemos como Byington ele faz o registro do movimento como um Estado. Então temos aqui um símbolo dessa aliança de Estado e Igreja. E o mesmo estamos esperando vai acontecer aqui com o liderazgo de Wilson. E a última coisa, existia pela Guerra Civil nos Estados Unidos um movimento que foi chamado o Movimento Nacional da Reforma. Esse movimento procurou de colocar umas ideias religiosas, um fundamento religioso na Constituição americana. Ok? Estamos compreendendo que em nosso tempo algo muito similar existe, porque existe uma aliança das igrejas protestantes em favor do domingo. Então, temos aqui vários elementos National Reform Movement. E todos os elementos juntos aqui,
nesse tempo vemos que tem ideias positivas, querem lutar contra os problemas desse tempo aqui, querem colocar a Bíblia como fundamento da Constituição, e aqui justamente vamos ver que o oposto vai acontecer. Então, queridos irmãos, aqui temos mais outra linha profética de demonstrar em que ponto da história nós estamos. Com Donald Trump, eu lembro que existiam muitas ideias porque ele é o último presidente, porque ele é um presidente catastrófico, porque ele vai liderar o fim do mundo, Terceira Guerra Mundial, etc. Mas somente esse movimento descobriu uma maneira bíblica, profética, para demonstrar que isso é assim, que ele é o último presidente da história americana dos Estados Unidos. Lembramos ontem que tem outros que já falaram que Wilson vai ser o presidente último, mas aqui agora temos uma lógica bíblica consistente que demonstra esse fato. Não é uma coisa agradável para nós falar. Gostaríamos que isso não seja assim. Não gostamos de colocar aqui nomes de pessoas. Mas o que estamos vendo é que simplesmente a Bíblia está fazendo isso. E a Bíblia fez isso sempre. Lembramos que demonstramos isso no início, que muitas vezes a Bíblia aponta e declara os nomes dos homens que vai julgar esse papel na história. Bom, então fechamos aqui esse estudo e amanhã continuamos com outro tema. Tá bem?